Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite para você que nos recebe na sua residência mais uma vez nesta terça-feira. Hoje, um programa voltado à segurança de trânsito, educação e segurança de trânsito para ciclistas. Um tema de suma importância e muito relevante, normalmente em uma cidade como Fortaleza e cidades circunvizinhas como Caucaia, como Maracanaú, como Eusébio, como Aquiraz, onde existe essa interligação de vias ciclísticas, né? Então, primeiramente, muito boa noite para vocês, telespectadores, né? Com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez. E boa noite, Áurea Cedras. Cedras. Tá me perseguindo, né? Boa noite, você, telespectador. Muito obrigada por mais uma vez estar com você aí na sua casa, né? Deitadinho aí no seu sofá, não sei, enfim. O importante é que a gente está aqui juntinho, né? E eu tô achando tão interessante porque vai continuar falando de educação e falar de educação no trânsito. Gente, isso mexe comigo porque eu tenho vontade de ver a sociedade cearense educada nesse sentido, né? Eu sempre comento que às vezes a gente anda em algumas cidades e capitais como Brasília, Curitiba, enfim, outros lugares, e como eu estive agora no Sul, a gente fora do lugar, não precisa nem ter a via aquela faixa de pedestre, a gente só coloca o pé na pista, muitos motoristas param o carro e deixam a gente atravessar. Então, isso é educação e eu percebo que eu digo nós porque eu já me sinto cearense aqui no Ceará, muita coisa precisa melhorar em termos de educação. Aqui, se você botar o pé, você perde o pé, né? Agora sim, educação no trânsito, o exemplo que a Áurea deu, eu coloco o pé mesmo fora da faixa, o pessoal para. Isso é educação. É educação geral, né? Educação no trânsito diz respeito ao menos, respeitar minimamente as regras de trânsito que são tão desrespeitadas no estado de Ceará. Vou dar só um exemplo aqui para você que já passou por isso hoje ou ontem. E isso não vai passar amanhã. Se não passou, vai passar amanhã. Em todo o Brasil, o Código de Trânsito Brasileiro diz que a mão da esquerda é para ultrapassagem. A da direita é para andar na velocidade da via ou abaixo dela. Tente ultrapassar alguém pela esquerda, não consegue. As pessoas andam aqui com medo do monstro do lado direito. Tem um monstro do lado direito, só pode. Porque elas andam do lado esquerdo da via e você pode buzinar, pode dar luz alta. Não sai. Você acaba tendo que fazer o errado. Eu morro de arriscando levar uma multa, que é o quê? Ultrapassar pela direita. Por quê? Porque os motoristas são extremamente mal educados. Não sai. Em se falando de educação de trânsito, não confunda. Educação da pessoa polida, educada, com a educação de trânsito, que é o quê? Respeitar minimamente as regras de trânsito. Agora imagine, se o motorista sofre, imagine o ciclista. E é por isso que nós estamos aqui hoje com o Eberfran Bruno, que é administrador público, especialista em educação e segurança de trânsito, agente de trânsito da AMC de Fortaleza, instrutor do curso de pilotagem segura para ciclistas. Que legal! Suma importância. Nós temos tantos grupos em Fortaleza, no Ceará todo, de bike, né? A famosa bike, né? Eu já fiz também, já participei muito, né? Dos clubes de pedal, né? Ali hoje o Coronel Plauto, na época era major, nós fazíamos pedaladas também. Mandar um abraço aqui para o Coronel Plauto. E mais tantos conhecidos que fiz, amigas, amigos, nos pedais, né? À noite, nos grupos de pedais. E eu nunca ouvi falar de alguém que tivesse feito um curso. Então existe também uma certa negligência por parte do ciclista de fazer esse curso, que vamos saber agora todos os dados, né, por meio da MC, creio, não sei, mas talvez, creio que seja até gratuito. Então nós estamos aqui com o Eberfran. Eberfran, muito bem-vindo, querido. Muito boa noite, fale aí com os nossos telespectadores inicialmente. Uma boa noite a todos.
Estamos aqui para falar um pouco sobre essa harmonia no trânsito que a gente precisa, né, para cada um de nós. Todo mundo precisa sair de casa de manhã, chegar em casa à noite, precisa chegar tranquilo. E a gente vem falar um pouco sobre isso, né, sobre trazer paz, né, não só no trânsito, mas também no nosso dia a dia, porque o trânsito influencia no seu trabalho, nos seus estudos, você chega de cabeça quente aonde você vai, isso aí vai interferir no seu dia a dia, né? Então, a gente está aqui para tentar melhorar um pouco essa qualidade de vida para todos. Excelente. Fran, de início, você é um agente de trânsito da autarquia de... O que a AMC significa o que hoje? A Autarquia Municipal de Cidadania. Municipal de Cidadania. Porque quando a AMC foi criada, ela era praticamente a guarda municipal, né? Cuidava do trânsito todo, cuidava... era um batalhão de trânsito, praticamente. Não, aí você está falando na época... Etusa, né? Era Etusa, porque mudou tanto que era Etusa. Isso. Aí veio a AMC, logo aí depois de 2000, tiveram os concursos públicos para o cargo de agente de trânsito da AMC, e a AMC está aí desde então, né? Mas o trabalho da Etusa foi muito bem feito naquela época. Foi antes da AMC. Foi bem antes da AMC. Foram os pioneiros aqui. Eles foram depois dos batalhões de polícia. Que ainda existe a Etusa. Existe a Etufol. Que depois foi transformada em Etufol. Etufol é a parte de transporte, transporte público, de fiscalização, né? De transporte. A AMC ela é responsável pela fiscalização e autuação de multa de trânsito em algumas infrações que dizem respeito à circulação, não é isso? Não só circulação. Hoje em dia a gente pode fazer, através dos convênios, vários tipos de autuação, né? Mas o nosso trabalho que a gente tem desenvolvido e conseguido muitos resultados positivos é a educação de trânsito. A gente trabalha todo dia, diversos cursos nós temos lá, todos de graça na AMC. Excelente. Para motociclistas, curso para ciclista, enfim, a gente tem um acervo de conhecimento para distribuir, né? Tudo de graça, né? E a gente fala todo dia sobre isso, né? Sobre passar esse conhecimento para que a pessoa com conhecimento ela vai saber como agir melhor na hora do Evita acidente. Evita gasto de dinheiro público com pessoas acidentadas. O frotão, nós tivemos aqui uma epidemia de acidentes de motociclistas. Né? Superlotavam o frotão, pessoas que o motociclista também desrespeita muito a lei de trânsito. E o que eu acho mais interessante, a legislação de trânsito, eu sou professor de trânsito formado pela BDTran, de duas matérias, legislação de trânsito e direção defensiva. Isso desde mais de 20 anos. Então, ministrei muita aula nessas turmas. Então, uma motocicleta, por incrível que pareça, pela legislação de trânsito, ela tem que ocupar o mesmo espaço de um carro no trânsito. O mesmo espaço de um veículo no trânsito. Então, você que é motociclista, que recebeu uma multa em casa, porque você passou entre dois carros, numa rua, que hoje é feito de forma comum em Fortaleza e nas grandes capitais, não se assuste se receber essa multa. Porque no momento que você faz esse tipo de manobra, você está cometendo uma infração de deixar de manter a distância segura do veículo que está próximo a você. O motociclista que ele faz o zigue-zague entre os veículos ali no trânsito, está o trânsito parado, né? E ele segue em linha reta, tranquilo, mantendo uma distância segura, ele vai conseguir chegar lá sem ser autuado, chegar no cruzamento sem ser autuado. Inclusive, hoje nós temos faixas de espera para motociclista, mas aquele que vai costurando, que ele vai tirando o fino dos carros, ele pode sim ser autuado nessa infração. Não é só tirando o fino, arrebentando o nosso retrovisor, com certeza, arranhando o nosso carro. E aí, se me permite aqui, como professor de legislação de trânsito também, essa faixa que criaram aqui em Fortaleza de contenção de ciclista, para mim, contribui com o desrespeito à legislação. Porque se a legislação diz que a moto deve ocupar o espaço de um carro, como é que ela vai chegar lá na frente, se ela tem que ocupar o espaço de um carro? Né? Então, mas vai ficar para outro programa isso aqui. Vamos tratar hoje de ciclismo. Vamos tratar hoje de... o desrespeito realmente é muito grande. Eu pedalei muitos anos, eu sei. E você só sabe quando você faz aquilo ali. Sim. Esse ciclismo que vocês estão se referindo é justamente aquele só em grupos ou ciclismo mesmo individual? Lá no nosso dia a dia, nós recebemos ciclistas de todo tipo. Os dos grupos de ciclismo e também aquela pessoa que usa a bicicleta no seu deslocamento diário. A pessoa que utiliza uma bicicleta compartilhada, ele vai a um supermercado de bicicleta, vai ao colégio. Isso é maravilhoso.
existem vários, digamos assim, usuários da bicicleta hoje, todas as classes, e os grupos de ciclismo também são esses que estão sendo, estão procurando esse curso, né, para poder se instruir. Eles têm visto, porque tem sido bastante divulgado entre os grupos, e nós temos recebido muitos grupos de ciclismo. E cada um vai falando, eu fiz o curso, foi muito legal, então vai passando, e isso aí a gente tem recebido esses alunos. Qual o foco, assim, de aprender o quê exatamente? Só para deixar aqui a informação, Áurea, você falou aí, para qual ciclista? Deixou a informação aqui, o Código de Trânsito Brasileiro, ele traz uma gradação de preferência que deve ser dada dependendo do tipo de veículo. O veículo de propulsão motor, que é o veículo a combustão, e agora estão chegando aí os elétricos, eles têm que dar preferência aos veículos de propulsão animal, e aos de propulsão humana, e ao pedestre. O veículo de propulsão animal, as carroças, quem anda a cavalo, tem que dar preferência ao veículo de propulsão humana e ao pedestre. E o veículo de propulsão humana, que é a bicicleta. Em outros países tem aquele taxizinho que o cara sai, o chinesinho, né? A gente vê muito na China, né? Sai ali puxando aquilo ali, né? O patinete também. Esses têm que dar preferência aos pedestres. Então existe essa gradação de preferência no trânsito, né? O interessante, o único local que o pedestre não tem preferência é na calçada, em locais de entrada e saída de veículos, de garagens, seja de acesso a condomínio, seja de acesso à residência, seja de acesso a estacionamentos. Naqueles locais ali, é o único pedestre que não tem preferência. Ele tem que parar na calçada para o carro entrar dentro do condomínio, dentro da residência ou dentro do estacionamento. É interessante você falar disso, dessa gradação dos veículos. O respeito ele deve ser mútuo, ele deve ser compartilhado. Sim. Todos os usuários da via, eles têm uma parcela de responsabilidade. É como você mesmo citou, os veículos de maior porte são responsáveis pelos veículos de menor porte, os motorizados pelos não motorizados, e ambos são responsáveis pela segurança, eles chamam de incolumidade física do pedestre, né? E assim, todo mundo tem a sua parcela. Então, lá no nosso trabalho, na educação para o trânsito, a gente instrui o motorista do ônibus que ele não deve passar muito perto, assim como os outros condutores também não devem passar muito perto do ciclista, porque aquele vácuo gerado pelo ônibus, ele vai desequilibrar o ciclista pode cair, inclusive pode cair debaixo do ônibus. Então, a gente tenta harmonizar, né? As motocicletas, que eles geralmente, como você falou aqui, né, são uma epidemia, os condutores de motocicletas são geralmente mais afoitos, né, são mais confiantes, e eles tendem a tirar fina também dos ciclistas, né? Então a gente lá, o nosso trabalho é tentar harmonizar, passar informação para o condutor do veículo de maior porte, para o condutor do veículo de menor porte e para o ciclista também, né? Inclusive nós temos também palestras para pedestres. O pedestre também, saber como... tem gente que até hoje, né? Hoje em dia os pedestres também são as grandes vítimas no trânsito, e a gente tem pedestre que não sabe realmente até como atravessar uma rua. E a gente tem curso, inclusive palestras para isso também, passar esse tipo de informação. São coisas básicas, mas que precisam ser faladas. Se a pessoa não sabe o que a legislação diz, ela não sabe como se comportar. Uhum. E aí acaba gerando um acidente. Pois não. De certa forma, há uma imprudência também por parte do pedestre, sabendo que tem uma faixa bem na frente, ela pode se dirigir para ter uma travessia mais segura, mas insiste em passar em qualquer outro lugar. São comportamentos de risco. Nos cursos que nós ministramos no dia a dia, a gente passa esse tipo de informação, porque o conhecimento ele é poder, ele é libertador. E a partir do momento que eu sei que uma determinada postura minha pode gerar um risco muito grande, eu devo evitar. Mas tem muita gente que faz, inclusive, por não conhecer. Fica num determinado ponto cego de um veículo, né? Ele se posiciona, o motociclista se posiciona num ponto cego de um determinado veículo, e ele não sabe que ali o motorista, o condutor do veículo que está à sua frente, não está vendo. Não está vendo ele. E ele está lá, está invisível. Acontece alguma coisa, ele freia, ele vai frear despreocupado, o motorista vai frear despreocupado, porque ele não está vendo ninguém. Enquanto às vezes tem um motociclista no ponto cego. Vai tomar uma postura, uma manobra de emergência lá, sem se preocupar, porque alguns condutores de motocicleta, veículos menores mesmo, né, inclusive os ciclistas, se posicionam às vezes sem conhecimento, numa forma que pode causar risco para ele mesmo.
né? Então a gente ensina lá como você se comportar perto de um veículo de grande porte, de um veículo de pequeno porte. Tudo isso é importante para que o ciclista ou quem está recebendo a ministração da aula, ele venha tomar uma postura mais segura no trânsito. E o interessante, eu sempre observo muito, talvez não, com certeza, né, pelo conhecimento que eu tive de ser graduado como professor de legislação de trânsito, né, e de direção defensiva, acaba que aquilo incorpora. Eu ministrei aula há muitos anos sobre isso, né, e quando eu fazia faculdade de Direito, né, eu decidi largar tudo para estudar, mas tinha que ter alguma fonte de renda. Então foi quando surgiram, né, as autoescolas A, né, que é aquela teórica, né, que você, antigamente, na minha época que eu tirei carteira, a Áurea também, não existia essa aula teórica. Você comprava o livrinho, fazia a prova. Depois não, criou-se, né, legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, noções de mecânica e a outra agora fugiu aqui, qual é? Não sei se é meio ambiente. Sei que são 5 matérias, das quais eu ministrei 3 delas. Ministrei legislação de trânsito, direção defensiva e primeiros socorros. Muitas, ali no Senat, em vários outros locais eu ministrei, turmas no interior, Aracati, teve aluno meu na Aracati, isso há 20 e tantos anos passados, né? Então, acaba que eu fico no automático observando algumas coisas. Por exemplo, você está aqui dentro do seu veículo, estacionado numa farmácia. O veículo está de frente para a farmácia, ele não tem como ir para frente, porque ali é o limite, né? Tem aquele ferro limite. Aí a pessoa vem atravessando ali a calçada, ao invés de ela continuar na calçada, que a calçada faz isso, está aqui a farmácia, né? Está aqui o carro, a calçada faz isso, ela vem aqui, ó, a calçada faz o contorno ao redor do estacionamento. As pessoas não vão pela calçada, as pessoas vêm pela parte de rolamento de veículo, por trás dos carros. Se ali tem um motorista que entrou no carro e está saindo mais distraído, ou até mesmo aquele passageiro, aquele pedestre está no ponto cego do veículo, ele vai ser atropelado. E muitas vezes um atropelo violento, mesmo o carro arranca, porque o carro arranca com força, né? Então as pessoas não têm essa noção de que, por exemplo, o pedestre tem que andar na calçada. Tem alguns lugares que, inclusive, na própria calçada, podem gerar, dependendo da situação, podem gerar um risco para a vida do pedestre. Geralmente esquinas, áreas de cruzamento de via, são onde acontecem mais colisões entre veículos. E tem um negócio chamado resultante de forças, né? Quando 2 veículos eles vêm a colidir, cada um vem com uma força e eles vão resultar numa força, vai ter uma força resultante ali. Um dos veículos pode ir para aquela resultante de força. Se o pedestre está na calçada ali desatento, né? Que no cruzamento você tem que estar atento, inclusive o pedestre na calçada ele precisa estar atento. E na hora dessa de uma colisão, ele não sabe que aquele local, aquela esquina ali não é segura, ele pode ser, inclusive, acidentado. Com certeza. Tem que estar atento. E independente, se você saiu de carro, tem que estar atento. Agora, imagine sem seguir as regras básicas. Pedestre na calçada, veículo na via de rolamento, mantendo distância de ciclista, mantendo distância, motoqueiro, mantendo distância dos veículos também. Vamos para algumas regras básicas, né? Só uma pergunta rapidinho. Um pedestre, ele pode receber uma multa? Hoje mais não. Existe a previsão no Código de Trânsito, mas não tem como fazer essa autuação. Né? A multa do pedestre é a metade da leve. Seria essa, né? Mas nós não temos como fazer essa fiscalização hoje. Tem? Porque havia uma resolução que ela fazia a regulamentação dessa autuação via CPF, e essa resolução ela foi revogada. Ela tinha prazo para entrar em vigor, mas ela não chegou nem entendi, não chegou aí a nascer. Ela não chegou na. Porque assim, o pedestre deveria receber também. Em muitos países do mundo recebe. Porque assim, se atravessar fora da faixa. Exatamente, porque ele pode responder civilmente, né? Sim. Às vezes a pessoa acaba atropelando por total irresponsabilidade do próprio pedestre, né? E não do motorista. Então, o nosso trabalho é justamente esse, é passar a informação para que a pessoa, a partir do momento que ela tenha conhecimento que aquela atitude ela é de risco, ele evite, né? Ele procure ter uma postura mais segura no trânsito, seja ele pedestre, motociclista, ciclista, condutor de veículo de grande porte. Vou lhe dar um exemplo, Áurea, aqui, para você também, amigo telespectador, do que a Áurea falou aqui, do pedestre ser ocupado de um acidente de trânsito. Eu vi uma jurisprudência, antigo isso,
mais de uma década que eu vi essa jurisprudência, tanto que eu não lembro qual foi o estado brasileiro, em um crime de trânsito, um homicídio de trânsito, uma pessoa foi processada por atropelar e matar um indivíduo numa BR, tá? Numa rodovia brasileira, e a sentença foi absolutória. Por quê? Porque aquele pedestre atravessou a BR embaixo de uma passarela. Como se a passarela fosse um guarda-sol. Né? Só serviu para guardar o sol. Na sentença, o juiz colocou que quem tem aquele tipo de atitude, na verdade, deve ser considerado como um suicida. Ele está buscando se matar ou matar-se. Né? Ele está agindo como suicida. Então, você vem numa BR-116 aqui, velocidade de 110 km, em outros cantos é 80, até mesmo 60, que eu já acho um absurdo 60 para uma BR. Isso é contrário à lei, inclusive, porque o Código de Trânsito Brasileiro diz que é de 80 a 110, né, uma BR. E aí, como também a Via Expressa, né, que está extinta em Fortaleza, Via Expressa não tem mais. As vias são todas 60, tem umas que vão até para 40, é um absurdo isso. É contrário, não é assim que se diminui o acidente. Diminui o acidente preservando a lei, não é burlando a lei. Então, uma pessoa vem com 60 km, 80 km, 110 km, que é o permitido, em uma BR, e de repente um pedestre está na sua frente, não há o que fazer. Ele não tem como parar. Não há o que fazer. Se ele tentar desviar, ele vai capotar o carro dele e vai pôr em risco a vida dele e de quem está dentro do veículo. A gente ensina lá o usuário da via ter uma atitude preventiva em relação ao acidente. Como você citou esse exemplo aí, o pedestre ele tem a obrigação, pela lei, de procurar uma faixa de pedestre para executar a sua travessia se ele tiver até 50 metros de distância de uma faixa de pedestre. Se ele foi atropelado a menos de 50... Nessa regra... a menos de 50 metros de uma faixa, a faixa estava lá, ele está no intervalo entre os 50 metros, o condutor que fez, que atropelou esse pedestre, ele pode ser absolvido. Né? Já aconteceu, inclusive, casos. Mas, como nós falamos da prevenção lá, a gente ensina que o pedestre, ele não só procure aquela faixa se ele tiver só a 50 metros, mas se ele tiver até a 100 metros de distância, ele deve procurar um lugar mais seguro para fazer a sua travessia. É a sua vida, meu amigo, por causa de poucos metros. Verdade. Eu como advogado criminalista há 20 anos, eu já vi vários casos, inclusive de crime de trânsito. Pessoas me procuram para fazer a defesa em crime de trânsito. Eu já vi casos, por exemplo, de um carro que vinha com 40 km por hora, não era velocidade alta, e um senhorzinho, de repente, um idoso, sozinho, eu acho que, não sei, sem noção, reflexo, já é muito debilitado, e esse senhorzinho simplesmente foi cruzar a rua, fora da faixa de pedestre, e o rapaz que vinha no carro a 40 por hora tentou frear ainda, tentou desviar, mas quando o senhorzinho ouviu o barulho da frenagem do pneu no asfalto, se apavorou mais ainda, e ele acabou por bater no senhorzinho, o senhorzinho caiu, mas graças a Deus não quebrou nada, nem se machucou nada, mas... por quê? Porque teve testemunhas, por que não deu um problema criminal aí? Porque teve testemunhas que tudo viram, tudo assistiram, e nós conseguimos as testemunhas que disseram, não, nós vimos, o rapaz motorista não teve culpa. O senhorzinho realmente foi atravessar, se apavorou, fora da faixa de pedestre. Já vi casos, por exemplo, onde um pedestre vem cruzando uma rua, o motociclista vem atento, vê que aquela pedestre já atravessou mais da metade da rua, já está chegando do outro lado, e ele vem pela mão de onde ela já tinha atravessado. E ela de repente volta de uma vez, e ali ela colide com a moto, não é nem a moto que colidiu na pessoa, a pessoa colidiu na moto. E aí essa pessoa responde um processo, a pessoa morreu, e aí o motoqueiro respondendo um processo por homicídio de trânsito. Tem algumas, por homicídio de trânsito. Tem algumas Sim, dicas... Ele não é porque eu conheço o caso, não é porque eu vi todas as provas, realmente. Não foi nem ele que bateu na pessoa, a pessoa bateu na moto. Né? Mas responde um processo. Sim. Bruno, só falou uma coisa interessante, só para completar isso aqui. Por exemplo, no caso do suicídio, o senhor tocou no assunto aí. Uma pessoa que resolve tirar a sua vida. E de repente. E acontece muito, viu? Aí ela vai e se joga na frente de um carro. Essa modalidade que eu digo de ir para o BR e se jogar acontece muito. Aquele motorista, ele não tem culpa. Mas até provar. Até ele provar. Eu brinco com meus alunos de direito dizendo assim, até você provar que o King Kong não é filho de um sonho, aí, meu amigo, já passou. Se você não tem um bom advogado criminalista, se você não se preocupa, porque o grande problema da pessoa inocente, eu vou dizer qual é. Como advogado criminalista há 20 anos aí, já vai fazer 2 décadas, né? Então, o grande problema do inocente é o seguinte, eu sou inocente,
eu sou inocente, não vou ser condenado em nada não. E geralmente, quem tem esse pensamento corre um grande risco de ser condenado, diferente do criminoso que pratica o crime já se cercando de cuidados jurídicos, até com instrução às vezes, para não ser condenado, para não ser incurso na regra penal. Mas é tão complicado. Então você tem que estar atento. E se acontecer, infelizmente, né, não ache que eu sou inocente. Procure um advogado criminalista, porque é o homicídio. Inclusive existe uma grande discussão aí que nós podemos entrar aqui daqui a pouco, a questão do homicídio por dolo eventual. Uma pessoa que atravessou um sinal vermelho, o homicídio que ela responde é culposo ou é por dolo eventual? Qual é a diferença? A diferença é que o homicídio de trânsito, dolo é por culpa, que é o correto, né? Imprudência, imperícia ou negligência, as causas daquele acidente, há pena livre, você vai pegar 1 ano, 2 anos, 3 anos de prisão. O homicídio com dolo eventual, não, é de 6 a 20. Né? Então, é algo que você tem que estar atento. Quando você sai de casa, você já está responsável por tudo que você faz e o pior, por aquilo que pode eventualmente acontecer sem a sua concorrência para aquele fato danoso. Então, isso é muito importante. Né? Mas vamos fazer o seguinte, já estamos chegando no final do bloco, para não cortarmos aqui o assunto. Fique aí, esse tema é de suma importância, porque você ou é pedestre, ou é ciclista, ou é motoqueiro, ou é motorista, e inclusive os pedestres usuários de cadeira de roda. Sim. Numa cidade com a acessibilidade tão debilitada como é Fortaleza. Né? O senhor falou a questão das calçadas, de andar nas calçadas, não. Mas que calçadas? Se as calçadas aqui são assim... Eu vi uma cidade aí no interior do Brasil, em algum outro estado, onde um dos vereadores teve uma ideia fantástica. Ele pegou todos os vereadores daquela cidade, era no interior, e levou uma cadeira de roda para cada um, chamou todos para fora e vamos dar uma volta na cidade de cadeira de roda. Aí eles entenderam a dificuldade, por exemplo, de um cadeirante. Da mesma forma, o ciclista só vai entender quem é ciclista. Verdade. Né? O risco de vida enorme de um carro passar 60 por hora colado em você. Né? Verdade. Então, fique aí, que é de suma importância para você e para a sua família. Voltamos já. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Não existe fórmula mágica para emagrecer. O método mais eficiente para perder os quilinhos indesejados é combinar treinos, dietas e associá-los ao Magremax. O Magremax auxilia na redução de absorção de gorduras, aumentando a saciedade e também acelera o metabolismo. Ao mesmo tempo, diminui a quantidade de açúcar e a diabetes. Magremax é ideal para quem realmente quer perder peso de maneira controlada e saudável. Não perca tempo. Perca peso com o Magremax. Voltando nesse programa fantástico sobre educação de trânsito, principalmente voltado para os ciclistas. Nesse primeiro bloco nós falamos de diversos temas. Vamos agora voltar um pouco mais o foco para a especialidade da Eberfran. Se bem que a Eberfran é especialista em tudo de trânsito, viu? É muito bom entrevistar alguém assim que conhece o tema
e que tem desenvoltura aí, porque não é só conhecer, Domina, saber né? passar, saber falar sobre o tema. Verdade. Ótimo professor, viu? Vocês estão perdendo aí na MC desses cursos aí. Você Gratuito, também dá aula. né? E gratuito. Então também dá aula nos cursos. Não é gratuito? É Isso, gratuito. é lá na MC. Vamos falar os cursos desses são cursos, gratuitos. Eberfran. Quais são os cursos hoje lá? Lá a gente tem curso de pilotagem segura para motociclista, curso de pilotagem segura para ciclista, tem uns cursos sobre comportamento de risco. Então tem curso para todo tipo. Quanto a gente tempo visita de as duração, escolas em também. média? Depende do curso. Tem curso de 3 horas de duração. Tem 3 curso, horas só? Tem curso de, na verdade, tem prática. Tem, digamos, tem 2 horas de instrução e tem 1 hora prática. Que Então, a pessoa assim, vai para a pista É também. curso teórico prático. Lá Que Excelente. legal, a pessoa pode falar assim, De não, graça, na hoje MC. eu vou tirar o dia de segunda-feira para fazer um curso na MC. Vai lá, passa uma tarde lá, faz o Marca curso. a agenda, o pessoal lá do agendamento vai ligar, vai Que marcar legal, o horário. gente. Aí tu vai participar do Aprende o curso. teórico e depois põe Recebe em diploma, prática com a supervisão dos instrutores da MC. Isso é fantástico. Que legal. O curso, esse curso de segurança, de pilotagem, de bike, é quanto tempo o curso? São 3 horas também. Aí são 2 horas teóricas? 2 horas teóricas e 1 hora prática. São- E também lá a gente vai treinar algumas habilidades, vai falar como se posicionar na via, porque a gente recebe também muito ciclista iniciante, então a gente tem conhecimento para passar para todos os ciclistas que Todos nos os níveis. procuram. E, Eberfran, me diga uma coisa, a procura tem sido boa? Boa. A população tem procurado? Sim. Todo dia tem cursos, algum curso lá na MC, ou então saem para fazer os cursos em determinados locais, né, que tem uma demanda maior, que tem um local para poder receber um instrutor. Então, a MC trabalha todo dia, né, focada na segurança e na educação. Como assim? Que é o que salva vidas. Como né? assim? Sai para levar em algum lugar? Alguma empresa Por que exemplo, tenha uma sala de aula e turma para poder pronto, aprender. eu vou dar um exemplo aqui. Tem um condomínio. Aí o síndico lá articula, que avisa lá no condomínio que quem quiser fazer um curso de instrução vai promover e vai levar um instrutor. Sim. Aí vocês vão também, Com certeza. caso até um condomínio conduza nessa ideia. Fantástico, muito bom. Legal. Muito bom. Tá aí Porque- para os síndicos, né? Uma boa ideia. Porque, como nós falamos, a educação de trânsito não tem a ver com a educação da pessoa, tem a ver com seguir as regras de trânsito. Sim. Né? Ser educado o suficiente para conseguir seguir as regras de trânsito. E aí, puxando para o ciclista, que é o nosso foco aqui hoje, uma das regras básicas é manter a distância de 1,5 m. Essa obrigação é de todo veículo de propulsão mecânica e animal, não é isso? Qualquer tipo de veículo já tem que manter distância de segurança entre qualquer outro veículo, né? Essa é a distância de segurança você tem que manter. Seja carro para moto, todo mundo tem que manter a distância de segurança. A única que é específica, tem uma metragem específica já pré-definida, é em relação ao ciclista. Essa distância de 1,5 m, que serve para melhorar a segurança do ciclista. O ciclista, se você passa muito colado perto de um ciclista, você vai desequilibrar o ciclista. Aquele vácuo do vento causado pelo seu veículo vai desequilibrar o ciclista e você pode, inclusive, derrubar o ciclista, e ele pode, inclusive, ir para baixo E do seu atropelar, veículo. né? Sim, então a gente passa esse tipo de conhecimento. Apesar de Fortaleza hoje ter praticamente 1 quilômetro de ciclofaixa ou ciclovia para cada 10 quilômetros da malha viária. Tipo, a malha viária de Fortaleza... 1/10 da malha viária de para A ciclista. malha viária bom. de Fortaleza, ela é 4.400 quilômetros, mais ou menos. E a de ciclista, a ciclofaixa e ciclovias hoje está em 420. Então, é praticamente 1 para 10. Em relação às capitais, as grandes cidades que têm mais de 1 milhão de veículos, nós estamos na frente. Estamos bem na frente e a escalada ainda promete ainda mais. Para 2025, se eu não me engano, a gente tem a previsão de chegar a 500 quilômetros de implantação. Se não fosse... É convidativo para o ciclista. Com certeza. E com certeza, eu digo isso com certeza, só não temos mais ciclistas nas ruas devido à total falta de segurança. Verdade. Porque se você, quem pedala, como eu já pedalei, quem gosta Verdade. como você pedala e gosta, nossa produção ali, o Jota também, você compra uma bike básica,
Aí quando você começa a pegar gosto, você começa já a entender, não, mas eu quero um equipamento aqui de trocar marcha, um Shimano, já de tal referência, já de tal. Então você já começa a querer equipamento melhor, porque faz a diferença. Você começa a querer uma bicicleta toda de alumínio, né? Você começa a querer uma bike com a roda 21, ao invés de uma roda 19. Que também é complicado, né? Porque hoje em dia, numa cidade sem segurança como Fortaleza, ter uma bicicleta que tem um valor maior é perigoso, porque o ladrão, o bandido vem... Qualquer valor... tira a tua bicicleta. A de valor maior é até mais difícil, de valor maior mesmo. Um Specialized, por exemplo, de 30, 50 mil reais, é mais difícil de uma pessoa conseguir se desfazer dela, o ladrão. Porque ela é muito única, aquela bike. Eu já tive caso de amigo conhecido que teve Specialized furtada, de ele conseguir recuperar por isso. Porque o cara não conseguiu se desfazer, porque ninguém queria comprar, porque onde fosse achada sabia que era uma bicicleta furtada. Bicicleta de 40 mil, 50 mil reais. Agora a bicicleta normal, de 2.700, uma bicicleta boa, 2.600, 2.500. Tem até de 1.500 razoável. Né? Bicicleta de 3 mil, de 5 mil reais. É um absurdo, você não pode sair na rua que você vai ser abordado e vai perder a sua bike. A gente passa dicas, inclusive, de roteirização. A pessoa que quer ir para o trabalho, quer ir para o trabalho de bicicleta ou para alguma atividade que ele faça e dá para ir de bicicleta, a gente passa algumas dicas, né? Procure uma via mais movimentada, né? Que também não tenha muitos veículos, de preferência uma via com 40 km por hora, né? Que você consiga ter uma certa segurança quando você estiver pilotando, principalmente para quem está iniciando, mas sempre procurar uns horários, né, mais movimentados. Hoje aqui a gente tem alguns picos de uso de bicicleta no turno da manhã e para quem usa para trabalho, ali de 4 até as 6 horas da noite, até às 18 horas, voltando do trabalho. Então, nesses horários, é bem mais tranquilo você pedalar, porque tem muito mais ciclista na rua, né? Então, a gente passa esse tipo de dica também, né, para que o ciclista iniciante ele possa também ter subsídios para poder pedalar de forma mais segura. É o que eu sempre falo, né? A ocupação do espaço público é uma das estratégias para coibir o crime. As pessoas não se retraírem, não ficarem trancadas dentro de casa. Quando o espaço público é ocupado, retrai a criminalidade. E aí um dado interessante que ele falou aqui corrobora com isso. Que ele, entre 4h30 e 18 horas, né, entre 4h30 da tarde e 6 horas da noite, o maior volume de ciclistas voltando do trabalho de bicicleta diminui a criminalidade. Tem uma teoria, inclusive, que o meu amigo e colega de trabalho, o Helder, ele sempre fala, que é a teoria do safety numbers, que é a segurança pelos números. Quanto mais ciclistas na rua, vai se tornar o pedal vai ser mais seguro para os ciclistas, né? Porque as pessoas vão começar a encontrar um familiar dele na rua, que está pedalando, um tio dele pedala, então ele consegue ter mais empatia pelo ciclista. Poxa, meu pai pedala, então eu tenho que ter cuidado com esse ciclista aqui também, porque eu quero que alguém tenha cuidado com meu pai. Que legal, sem falar na saúde mental, gente. Com certeza. Porque as pessoas vão estar interagindo. É bom demais, a sua respiração muda. É maravilhoso. Você conhece pessoas, você Olha, faz dias que eu estou querendo me tornar uma ciclista, porque eu tenho uma história assim muito interessante que eu vou contar nos bastidores. O meu trauma de uma bicicleta. Eita, ela conta, depois eu conto para vocês. Eu conto. Vamos trazer aqui algumas coisas cotidianas. 1,5 metro é a distância mínima para se manter de um ciclista. E tem uma multa caso não mantenha, não é isso? Isso. É uma multa leve, média, grave. Como eu falo sempre, enquanto agente de trânsito, eu procuro não saber a gravidade das autuações, porque senão eu não faço. A gente faz multa lá, a gente faz autuação lá de coisa de R$ 1.500, que são as gravíssimas vezes 5. Ultrapassar... Se eu souber, eu não faço não, porque com o fácil. Uma das mais caras que eu acho correta. Eu prefiro não saber. É aquele que ultrapassa em faixa dupla, né? Era R$ 2.000, agora é bem Eu quero mais. saber o seguinte... Mauro, vamos lá. Fora 1,5 metro de distância, o ciclista... às vezes eu cruzo aqui na CE, tudo bem que a nossa ciclovia é uma piada. A da CE, a de dentro de Fortaleza são melhores. Agora a da CE, como vai por Dardunas, por exemplo, você tem dentro da CE, dentro da ciclofaixa, poste, bueiro, todo tipo de obstáculo que não era para estar ali. E aí muitas vezes você vem e vê grupo de ciclistas na CE, onde tem ciclovia, e eles estão no asfalto. Nesse caso da multa... É o seguinte, o ciclista... Ele tem algumas obrigações enquanto utiliza, o usuário de veículo de propulsão humana. Ele tem que
estar na ciclovia ou ciclofaixa quando ela tiver condição de uso. A ciclovia e ciclofaixa, ela está obstruída com saco de lixo, ela está toda esburacada, o próprio Código de Trânsito, ele diz lá no artigo 58 que o ciclista ele deve pedalar no bordo. Mesmo tendo a ciclovia ou ciclofaixa, ela não está em condição de uso, ela não pode ser utilizada, o ciclista tem o lugar específico para pedalar, que é o bordo da pista de rolamento. Não é equilibrado em cima da sarjeta, não. Ele vai colocar toda a sua bicicleta, né, inclusive de guidão a guidão, tem que estar aqui do lado de cada linha branca, que é a linha de bordo, né, da pista. Ou seja, então ele pedala ali no bordo. Ele vai estar na faixa de rolamento dos veículos. Na faixa de rolamento dos veículos. Inclusive é um mito que o pessoal diz que a ciclofaixa tem uma velocidade limitada de 25 km. Isso não existe. Não existe. Qualquer faixa de trânsito, ela é regulamentada a sua velocidade por placas. Se lá não tiver uma placa de 25 km, o que vai valer é a velocidade regulamentada para a via. Da via. Aí o ciclista tem que estar dentro daquela velocidade também? Sim. A Antônio Salles, por exemplo, aqui, ela tem uma velocidade regulamentada de 50 km. Tem um trecho aqui mais embaixo, aqui mais perto do Guatemi, que é 40, né? Mas lá mais no meio dela é 50. Todas as faixas para lá, da Antônio Salles, faixa de ônibus, faixa dos carros e a faixa da bicicleta, também tem a mesma velocidade regulamentada. A gente tem na beira-mar de Fortaleza, tem uma infraestrutura lá, cicloviária, que ela é regulamentada para 10 km por hora. Né? Então, esse mito dos 25 km, não, o ciclista ele só pode pedalar 25, isso não é verdade. Ele na pista de rolamento, junto com os outros veículos, ele pode sim desenvolver, se ele puder, lá tiver perna, se ele tiver perna, pulmão e perna, ele vai pedalar ali na mesma velocidade dos carros. E outra dúvida recorrente, o ciclista que está nesse bordo da pista, tá na faixa de rolamento dos veículos, ele deve pedalar no sentido do trânsito ou na contramão do trânsito? Ele deve transitar no mesmo sentido dos outros veículos. Porque se ele está na contramão e acontece uma colisão, o dano pode ser agravado porque a velocidade dos dois veículos vão se somar. Eu vejo muitos ciclistas na contramão e, inclusive, é muito perigoso para os pedestres. Eu faço um convite para esses ciclistas virem participar dos cursos de pilotagem, a gente está andando, a gente vai andando, o pedestre, e acreditando que o ciclista vai vir na lógica que está aquela via. De repente você é surpreendido com uma pessoa vindo contramão. É muito sério isso, né? Com certeza. Então é importante frisar isso aqui, que os ciclistas precisam também transitar na mão correta. Com certeza. Mão e contramão. Existe uma regulamentação. Fora essas regras, tem mais alguma que você reputa muito importante? Essa do 1,5 m, essa de andar na ciclofaixa apenas na faixa de rolamento, andar apenas quando a ciclofaixa não estiver em condições. Essa outra de andar na mão de trânsito, não na contramão. Tem mais alguma regra que você acha importante frisar? Harmonia, né? Que a gente espera que as pessoas elas pensem mais em trazer tranquilidade no trânsito, né? Para o dia a dia dela, né? Não ter uma postura mais agressiva, certo? Então, tentar chegar mais rápido, avançar um semáforo, não é interessante para ninguém. Para um condutor do veículo automotor, para um ciclista, certo? Isso aí não é interessante para ninguém. Tem um pedestre na faixa de pedestre esperando para fazer a travessia. Eu, enquanto ciclista, eu também tenho que dar preferência para o pedestre. Porque o pedestre também precisa chegar em casa. Eu quero chegar em casa, então eu tenho que cultivar essa gentileza no trânsito, né? A gente tenta lá fazer esse meio de campo. Gentileza gera gentileza, né? Com certeza, isso é mágico. Eu viajei para a Europa e observei que em Paris o pessoal... A fraca, produção. A fraca. Eu percebi que o uso de automóvel lá é reduzido. As pessoas preferem muito andar de bicicleta, de patinete. Eu falei, gente, tem pessoas em Paris, Londres, é mais em Paris, né? Eles preferem ir trabalhar de patinete. Gente, eu falei, que chique, se Fortaleza pudesse. Aí eu falei assim, eu vou comprar um patinete para eu andar em Fortaleza. Pra quê? Pra quê, mãe, os meninos? A senhora vai morrer, mãe, o povo vai lhe matar. Aqui nós vamos ter o problema da bike, né? Para ir trabalhar, dependendo do trabalho. Por exemplo, como é que eu vou trabalhar de paletó de bike no nosso clima?
Mas lá na Europa, muita gente vai. Porque é frio. Mas pode usar um veículo, veículo elétrico também. Um patinete elétrico. Podia utilizar o patinete elétrico até a 20 km ali na ciclofaixa. Tranquilo. Mas não é só um esforço físico não, amigo. É o nosso sol. Será a terra do sol. Tem isso também. Né? Esse solzinho aí não Mas brinca, uma não. roupa de manga longa faz é proteger do não, sol, não né? brinca, não. Ah, se Fortaleza pudesse, gente, Se tivesse andar de clima, patinete. Você não pode ir lá nem a pé, o pessoal leva seu tênis. Não, né? certeza que eu ia trabalhar todo dia e voltar de patinete. Uma delícia. Mas Enquanto nós estamos aqui preocupados com a educação no trânsito, infelizmente, né, nós temos esse outro problema da segurança pública que afeta tudo, até um simples andar de bike, até um simples passeio noturno. É verdade, é verdade. É afetado ou de manhã ou à noite, é afetado por quê? Porque a insegurança pública é total em Fortaleza. Né? Mas voltando aqui para o nosso assunto do trânsito, né, e da educação para pilotos de bike ou bicicleta, como queira chamar, existe uma regulamentação sobre questões de bicicleta, de bike, sobre tamanho de pneu, calibragem de pneu, sobre os equipamentos de segurança. Como é essa regulamentação? A bicicleta, no Código de Trânsito, ela é considerada um veículo, bicicletas com aro superior ao aro 20. Do aro 20 para frente. Então 19 não é? Do aro 16, perdão. 16. Do aro 20 mesmo, do aro 20. Do aro 20. A partir do aro 20 para cima. Até o 16 ali, que é aquelas bicicletas de criança, elas não são consideradas veículo. Isso. Não pode transitar na via urbana. O que acontece? A regulamentação, ela requer alguns requisitos, né? Tipo, a bicicleta ela tem que ter a campainha, ela tem que ter as luzes, ela tem que ter o espelho retrovisor do lado esquerdo. Essas outras bicicletas pequenas, elas não são obrigadas a isso, né? Porque o Código de Trânsito, ele teve esse cuidado com as bicicletas do aro superior ao aro 20. Né? Então essas bicicletas interessante. Pequenas, então a bicicleta tem que estar nesse padrão. Tem que ter, porque a segurança também. Aro 20, retrovisor, não, aro 20 não. O aro 20 é a condição. A regulamentação. Superiores ao aro 20. O 19 então não tem essa regulamentação, aro 19, é isso? Não tem. Interessante, eu não sabia disso. Pronto, pois é. Então todos esses, aro 26, aro 29, todas elas são obrigadas a ter espelho retrovisor do lado esquerdo, isso que é a bicicleta convencional. Se ela for elétrica, já tem que ter espelho dos dois lados. Certo. Isso eu estou falando da bicicleta convencional. Certo? Então, e aquelas bikes que nós vemos aí, quem anda em grupo de ciclismo vê isso, aquelas bikes que é tipo um triciclo. Né? Ela tem um aro na frente, dois atrás, né? Ou então o inverso, aonde o cara pedala praticamente sentado no asfalto, é um palmo do asfalto. Nós também temos cursos para triciclos na MC, triciclos elétricos, inclusive. Esses de pedal são regulamentados também? Também, o triciclo elétrico ele tem que ter o pedal. O de pedal, sem ser elétrico. Mas o triciclo, para poder ser regulamentado, ele precisa ter o pedal. Entendi. Se ele não tem o pedal, ele já é classificado como uma outra categoria. Ele já precisa ter emplacamento. Ele para poder ele ser considerado uma bicicleta comum, né, mesmo ele sendo elétrico, o triciclo, ele precisa ter o pedal e o motor dele, ele só pode funcionar quando a bicicleta está sendo pedalada. Entendi. Parou de pedalar, o motor tem que parar também. Então, essa é uma das restrições, né? Entendi. Passou disso, aí caracteriza o tipo de veículo. Já precisa de emplacamento, o condutor já vai precisar ser habilitado, enfim. E aquelas bikes que pegam 2 pessoas, 3 pessoas? Ali são bicicletas de 2 rodas, você está falando, né? Também tem as mesmas regras. Se ela for de propulsão humana, comum, sem ser elétrica, ela precisa ter de 2 rodas ou 3 rodas? Não, de 2. Precisa ter o espelho retrovisor do lado esquerdo, né? O condutor tem que estar de capacete. O capacete hoje, ele não é obrigatório, mas eu não largo o meu capacete. Obrigatório? Não é obrigatório, mas ele é indicado. Total. Inclusive Deveria ser obrigatório. Não, ele é obrigatório para a bicicleta elétrica. Para a bicicleta convencional, ele é indicado. Inclusive tem resolução do CONTRAN que ele diz para que nós, né, enquanto órgão de trânsito, a gente faça campanhas incentivando o uso do capacete. Mas obrigatório ele não é. Mas espelho retrovisor, essa outra parte ela é sim. Mas isso aqui ela pode ajudar na hora de uma queda. Né? Esse equipamentozinho aqui, ele pode ajudar, pode salvar a tua vida. Com certeza. Em termos de vestimenta, o capacete eu acho importante, a luva eu acho importante.
né, a luva e um tênis, pelo menos. Porque tem gente que quer pedalar de E a joelheira, não? chinelo, né? A joelheira, não sei. Não é confortável para quem pedala. Para pedalar, porque Ah, você vai porque usar muito essa articulação, não vai Verdade, ter. é verdade. Você pode botar, sei lá, como é que chama aquele? Um tensor, né? Mas aí, Mas aí não depende do joelheira. tipo de pedal que tu vai praticar, né? Se tu for de alta performance, de forma nenhuma dá certo. Né? E outra, né? E também se for aquelas competições de salto, né? Estilo livre, aí eles vão precisar porque tu vai correr um risco maior. Aí tu vai usar uma joelheira, mas tu não vai estar pedalando direto, né? Não vai ser uma distância longa. E a trava no lugar daquele pedal convencional, a trava. Ali é prática, né? Ali é prática, né? Ali também não há regulamentação sobre aquilo. Não existe. E ali você tem que ter a prática, né? Ajuda, né? Para quem está Ajuda pedalando a longa distância. Cada movimento é força, que vai para as rodas. Você né? não perde força, né? Perde força a minha roda, bicicleta, ela é uma bicicleta simples. A gente falou aqui de bicicletas caríssimas, né? Mas a minha bicicleta, ela tem 20 anos de idade. Caramba. A minha bicicleta. Mas não é uma barra circular não, né? Não, é uma MTB antiga. É uma Monarch? É uma MTB antiga. É o quê? Uma Timberland? É uma Sandal. É uma bicicleta antiga e ela foi... É de alumínio o quadro? É nada, homem. Ferro. É de aço. Então me bota força, É viu? de aço a bicicleta. Força. Por quê? Porque eu gosto de incentivar justamente os ciclistas para que eles botam muito empecilho, muitas limitações. Eu só vou começar a pedalar quando eu comprar uma bicicleta. Hoje tem bicicleta compartilhada, né? Você nem precisa comprar, né? Você com bilhete único mesmo, você consegue pedalar de graça. Da prefeitura, né? Da prefeitura. Eu vou precisar de uma bicicleta muito cara. Não precisa também. Não precisa de uma bicicleta muito cara. Vai depender do que tu vai precisar, da distância que tu vai percorrer. Então, a bicicleta tem que estar adequada ao seu uso. Porque é interessante. E à sua condição financeira. As pessoas vão criando penduricalhos, né? Por exemplo, você vai fazer você entra nesse mundo do ciclismo e já quer indicar que você faça um bike fit. Pronto. Tem para todo tipo, né? É um personal que vai lhe medir ali o seu ângulo, medir você na bicicleta, saber a posição boa, a posição ruim. Meu amigo, eu cresci vendo pedreiro ir trabalhar lá na casa do meu pai, chegando de barra circular da Monarch, pesada aqui, só e os cabos de boa, vai e volta. Tinha até um vídeo famoso na internet de um grupo de pedal andando num ritmo bom e de repente passava um trabalhador numa barra circular e passava deles. Eu aqui no meu trabalho, né, indo para o meu trabalho de bicicleta, eu encontro muito desse tipo de ciclista, né? Ciclista que tem a sua bicicleta simples e no caso eu ia para o trabalho. Você é um que vai de bike? Eu vou de bike para o trabalho. Um ciclista de mais idade, em torno dos 60 anos, ele lá na barra circular dele, com a esposa dele também, uma senhora idosa. Na garupa. E ele passou de mim na subida ali daquele viaduto. Na subida do viaduto ali da Oliveira Paiva. Eita. E eu fiquei vendo, eu digo, rapaz, quando eu chegar nessa idade aí, eu quero estar assim, viu? O cara tinha perna. O cara pedala desde novinho, né? Ele tinha perna. Então, uma bicicleta muito cara, dependendo do ciclista, não vai fazer muita diferença, não. Tinha uma moça, porque começou a trabalhar na casa dos meus pais, eu era criança, mas uma senhora já, infelizmente, faleceu aí na época da Covid, a Cláudia. Ela era impressionante. Ela tinha já os seus 60 e alguma coisa para quase 70 e ela pedalava assim como quem está, porque era prática, todo dia ela fazia aquilo. Né? Era a pessoa trabalhar para ir trabalhar, pedalar para ir trabalhar, para voltar do trabalho, que nós poderíamos fazer como você faz. Né? Você mora a quanto tempo? Distância? 10 quilômetros do trabalho. Todo dia, mais ou menos entre 30 e 35 minutos, porque eu vou devagar, né? No meu caminho, eu pego o mesmo fluxo dos carros, então a gente tenta ter uma postura mais segura. Por vias movimentadas. No meu caminho não tem ciclofaixa, no meu caminho hoje, Você né? falou em viaduto de Oliveira Paiva, né? Não tem ciclofaixa, tem ciclofaixa na Oliveira Paiva, mas até lá, na Paulino Rocha, na Silas Munguba, não tem. Já pedalei muita linha à noite. Eu pedalo, então, o meu caminho hoje, né, são mais ou menos uns 35 minutos de pedal e eu faço isso todo dia, é qualidade de vida, para voltar? Baixei peso. Se eu vou no meu carro, dependendo do horário, eu hoje vendi o meu carro, né, que eu tinha, para poder usar a bicicleta como um método de vida, meu de vida. E
eu utilizava o meu carro, no horário de pico, eu gastava 1h20 para chegar em casa por causa do engarrafamento. Na bicicleta sempre foi, nunca passou de 40 minutos, mesmo num trânsito bem engarrafado. E de ônibus dá 1h30, às vezes você pode chegar nesse deslocamento, mesmo de 10 km, você pode pegar umas 2 horas de ônibus, de bicicleta você chega em 30 minutos. Perdeu quantos quilos? É qualidade de vida, Perdeu mais de quilos? 20. Olha aí. Olha só que legal. Fantástico, esse programa é muito bom porque vai incentivar você a pedalar. Tem os riscos da segurança? Tem, mas dá para você procurar um grupo de pedal, né? Você se informar onde é que tem um grupo de pedal próximo à sua casa, né? Aquele pessoal ali já tem um conhecimento, já tem aquele carro de apoio que vai junto, que leva a bicicleta quando a bicicleta dá um problema, quando o ciclista também tem algum problema de saúde ou alguma coisa, também já tem um apoio ali. Então eu indico, eu pedalei muitos anos, indico mesmo que as pessoas se aventurem no pedal, porque é uma aventura, é muito legal. Eu estou com tanta vontade à noite ali, naquela Praia do Futuro ali, na Santos Dumont, na BR, no centro, eu pedalei isso tudo, é fantástico. Você conhece Fortaleza como você nunca conheceu. Nós íamos ali para a Praça do Ferreira à noite, 8 horas da noite, né? Saia da Oliveira Paiva, pegava a BR, ia para a Praça do Ferreira, da Praça do Ferreira ficava ali 5, 10 minutinhos, de lá ia para a Beira-Mar, da Beira-Mar pegava a Monsenhor Tabosa, da Monsenhor Tabosa ia lá para frente pegar ali a Via Expressa, saía de Iguatemi e já voltava para Oliveira Paiva. Então você conhece Fortaleza que você dentro do carro você não conhece. Um giro na cidade. Você não conhece, é um giro, a gente faz isso numa noite de terça e quinta, era terça e quinta. Que legal. Fantástico. Então nós estamos acabando esse programa fantástico. Agora, rapidamente, que o tempo agora acabou. Eu estou maravilhada e me incentivou mais ainda, viu? Pronto. A voltar a ser uma ciclista, de fato. Seja bem-vinda à família das bicicletas aqui, viu? Vou fazer o curso lá, hein? Pronto, será muito bem-vinda. É importante. Vou fazer o curso. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Fica aí o nosso conselho para você também se tornar um ciclista. Mais saúde, mais vida. E olha só, o meu contato é @aureacedraz, AUREREACEDRAZ, Áurea Cedraz. Obrigada. Meu amigo Heber Fran. Agradeço. Falei certo? Falou certíssimo. Agradeço muito a audiência. Serão todos muito bem-vindos lá nos cursos ministrados pela MC e nos vemos lá. No site da MC, no Instagram da MC. Nós temos informação no site. Vai no MC Google Trans. aí, bota lá MC, liga, eu quero fazer o curso de pilotagem de bicicleta, de bike. Deus te abençoe. Se Deus quiser, até a próxima semana, em nome de Jesus.